Olá, começando mais um Justiça Eleitoral na TV, o programa que mostra a você o trabalho realizado pela Justiça Eleitoral aqui no Rio Grande do Norte. Na edição de hoje você confere o trabalho da Corregedoria com um novo sistema de correição virtual. Mas antes, como de costume, acompanhe o resumo das sessões da semana. Em discussão a ata da sessão anterior. Desembargadora Maria Zeneide Bezerra, desembargador Almiro Lemos, desembargador Sérgio Maia, desembargador Alceu Cico, desembargador Verlano Medeiros, desembargador Gustavo Smith, Luiz Gustavo Smith. Aprovada a ata da sessão anterior. Discussão e aprovação, leitura de expediente. Não há expediente. Comunicações e proposições. Da minha parte nenhuma. Desembargadora Maria Zeneide. Presidente, só comunicar a corte que algumas sessões eu não vou estar presente porque a gente está fazendo aquela verificação com relação à biometria e a checagem com relação também à virtualização. Amanhã, por exemplo, nós vamos estar em Touros e Poço Branco, e assim sucessivamente. E a outra coisa também que eu acho bom todos saberem, que o Tribunal de Justiça de 3 a 7 está promovendo essa justiça pela paz em casa. Hoje houve a abertura, inclusive a presidência criou uma outra vara, né? Foi transformada em mais uma vara da violência, que dizer que as nossas mulheres apanham e muito. O nosso estado é o 5º que mais violência tem contra a mulher. O Brasil é o 7º. O nosso estado é o 5º. Nós temos quase 10 mil processos andando nas nossas varas, né? Houve uma preocupação da ministra, que inclusive essa corte sabe que eu fui para aquela reunião com a ministra, Carmen Lúcia, e ela pediu a parceria, a colaboração, a parceria de todas as universidades. E isso foi feito no dia 27. Algumas universidades já assinaram os convênios no sentido de fazer uma extensão, né, universitária junto às varas de violência, família e de criança e adolescente. E aí a gente está aí com essa disponibilidade dos estagiários, né? E aí é uma coisa boa a falta de servidores, né? E aí a gente quer dizer aos senhores dessa preocupação nossa em fazer uma programação extensa, priorizando esses processos, né? Processos da violência. Amanhã a Câmara Criminal vai prestar uma homenagem à lei, né? Porque nós sabemos que a Maria da Penha foi uma das mulheres que mais apanhou no Brasil. E quando ela estava dormindo, conseguiu dormir, o marido veio, deu um tiro e bateu na coluna, e ela hoje é paraplégica e está aí. Eu ouvi dizer até que ela é aqui do Siridó. Eu busquei as informações, disseram que ela era cearense, mas hoje o presidente disse lá, naquela abertura, onde estavam todas as autoridades e todas as instituições de proteção, né, da rede de proteção, dizendo que era do Siridó. De qualquer forma, essa lei, apesar de ter feito uma abertura, mas ela, pelo menos no nosso estado, ela não surtiu o efeito que deveria ter na diminuição dessa violência. E estamos aí de 3 a 7 com informações, com orientações, com atendimentos jurídicos, advogados, mulheres de carreira jurídica, defensores, procuradores, inclusive uma parte de assistência à saúde, uma mamografia e tudo aquilo que a gente pôde colocar nessa vasta programação. E é bom que também o TRE, que faz parte de um contexto só, saiba de todas essas tratativas feitas pelo TJ. É isso, senhor presidente. Ok, desembargador Almiro Lemos.
Sem proposições, Excelência. Me associar ao quanto foi dito pela desembargadora Zeneide apenas e congratular o Tribunal de Justiça e a Sua Excelência pelo brilhante projeto que está sendo desempenhado. Ok. Desembargador Sérgio. Não tem proposição. Desembargador Cico. Sem proposições. Desembargador Verlano. Desembargador Gustavo. Também, senhor presidente, sem proposições, eu apenas me acosto ao que foi dito pela desembargadora. Hoje, logo cedo, Sua Excelência participou de um programa jornalístico pela manhã, passou todas as informações. Eu parabenizo a desembargadora e ao Tribunal de Justiça pela iniciativa. É necessário esse trabalho de conscientização e também a criação da nova vara é de suma importância para desafogar e para fazer com que essas políticas de proteção à família e à mulher especificamente, elas tenham a devida atenção e atuação num prazo mais célere. Presidente, Só isso mesmo. Sim, pode não. Só isso mesmo, senhor É presidente. só porque eu queria só fazer justiça aqui. Temos aí a doutora Fátima, né? Fátima Soares, doutora Socorro, que são duas juízas assim que trabalham muito nesse projeto e em outros também. Eu vou encaminhar ao presidente, né? Só isso, Aqui tem, só, presidente. Obrigada. O doutor Gilberto tem. Senhor Eu presidente, queria. Pois não. peço perdão, mas eu esqueci, cumprimentei a desembargadora Zeneide e esqueci de anunciar que eu tenho um processo extra-pauta, que são os embargos de declaração Embargo declaratório, né? no recurso eleitoral número 351-29. Tá Vamos aqui. comunicar, porque como independe de pauta, comunicar Após a ao ministro pauta da sessão. anterior, nós damos preferência aos processos que independem de pauta. Eu também queria, rapidamente, isso eu leio rápido, os aniversariantes do mês, promotores, doutores Francisco Alexandre Amorim Marciano, Lara Maia Teixeira Moraes, Sérgio Gouveia de Macedo, Mariano Paganini Lauria, desembargadores juiz de direito. Isso nos dias 3, 6, 14 e 26, desembargadores de juiz de direito. 2, Célio de Figueiredo Maia, 3, Tereza Cristina Costa Rocha, 5, Sulamita Bezerra, 7, Eduardo Feld, está aposentado, esse 7, aposentado, salvo engano. Salvo engano não, com certeza. 9, Ricardo Antônio Menezes, 9, Gustavo Henrique, 9 ainda Oswaldo Cando, 12 Rossana, 12 Fátima, 13 Aécio, 13 Armando, Aécio Sampaio Marinho e Armando da Costa Ferreira. Foram ex-presidentes aqui desta casa, presidente e respectivamente vice-presidentes dessa casa, Armando e Aécio. 15 Paulo Giovanni, Militão, 16 Presidente, José Aranha. Vossa Excelência me permite? Pois não? Vossa Excelência pulou o 14. Mas O 14 é o presidente. O dia 14 é o aniversário do nosso presidente. Obrigado. 16 José Aranha Sobrinho, 16 Frank Fernandes Coriolano, 17 Cátia Cristina, 17 Andréa Régia Leite, 19 Berenice Capuchu, 19 Renato Vasconcelos, 22 Bartolomeu Fagundes Pereira, 23 Manuela de Alexandria Fernandes, 23 Vitemburgo Gonçalves, 25 Ada Maria da Cunha Galvão, 25 Vanessa Alessandra, 27 Cleutis de Araújo Vale, 29 Klaus Kleber Moraes de Mendonça, 30 Maria Nivalda Neco e 31 Francisca Maria Tereza Maia Rocha. E dia 29, eu não sei se é desembargador ou juiz federal, doutor Almiro, o senhor me lembre, é Manuela Mendonça Santos Brito. Juíza. É juíza, não é? Juíza. Mas, embora não integre mais a seção judiciária do Rio Grande do Norte, hoje é da seção judiciária de Pernambuco, mas foi nossa juíza Né? aqui de Açu, salvo engano. De Açu, é juíza né? federal. Então pronto, está aqui registrado dia 29 de agosto. Lá. Na mesma data, no dia 30, senhor presidente, temos o aniversário também de um membro emérito dessa casa, que é o desembargador Dubel Ferreira Cosme. Sim, que é no dia 30 de agosto. Então gostaria que foi presidente e vice-presidente. Foi vice-presidente e presidente. Então eu gostaria de acrescentar o nome dele a essa lista, se a corte concordar. Sem dúvida, é bom ter notícias dele, é muito bom. Me lembro dele caminhando ali de manhã logo cedo, 6h30.
de manhã ali na Campos Salles com a Rodrigues Alves, salvo engano, não sei se é próximo do apartamento dele. Exato, é próximo da residência dele, da dona Lúcia Caldas Cosme. Dona Lúcia Caldas fica registrado também, desembargador Almiro. Doutor Gilberto se associa. Também. O procurador doutor Gilberto e a corte, embargadora Maria Zeneide, Cico, Sérgio, Sim. ok, Verlano, Gustavo, se associam. Bom, vamos para os processos da sessão anterior. Prestação de contas 609/31 de Natal, da relatoria do desembargador Verlano de Queiroz Medeiros. Vossa Excelência, está em mesa, Excelência? Nesse caso específico, senhor presidente, trata de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Republicano da Ordem Social, PROS, nas eleições de 2014, apresentada em atendimento à previsão contida na Lei 9.504. Com vista dos autos, a CACEL identificou a ocorrência e solicitou a intimação do partido para cumprimento de algumas diligências. No entanto, antes mesmo da agremiação partidária ter sido intimada acerca da supracitada diligência, a mesma apresentou contas ratificadoras. Por fim, a CACEL, verificando a persistência de algumas falhas não saneadas pela prestação de contas, solicitou o cumprimento de diligência complementar, o que o requerente apresentou manifestação. Em parecer conclusivo, tanto o Ministério Público como o órgão técnico contábil deste tribunal acenou pela aprovação das contas com ressalva, senhor presidente. É o relatório. Em discussão, o relatório aprovado. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, aqui eu digo rapidamente, em análise ao caderno processual, evidencia que a agremiação partidária optou pela implementação do Comitê Financeiro Único, prestando os contos de forma conjugada com este. Neste particular, comporta realizar uma antissecação em separado para o melhor entendimento quanto às contas do Comitê Financeiro e as do partido requerente. Pois bem, no que diz respeito ao Comitê Financeiro Único, o órgão técnico contábil deste ano detectou inconsistência de informações. Todavia, referida impropriedade foi devidamente esclarecida por ocasião da prestação de contas retificadora, consoante parecer emitido pelo órgão contábil. Desta forma, tendo em vista a retificação do risco detectado no segmento das contas inerentes ao Comitê Financeiro Único, coloca-se em evidência agora as contas do Diretório Partidário requerente, as quais, após o cumprimento de diligência, a CACEL apontou ter remanescido os seguintes irregularidades: omissão quanto à informação acerca da abertura de conta bancária, bem assim quanto à apresentação do estado pertinente, e informações do dirigente da agremiação partidária devidamente registrada na Justiça Eleitoral. Quanto ao primeiro tópico, constata-se que, de fato, o Diretório do Partido Requerente não procedeu à abertura de conta bancária específica para a movimentação de recursos de campanha, bem assim não apresentou o status correspondente, violando em tese o artigo 3º, parágrafo, inciso 3º e artigo 40, inciso 2A da Resolução 23.406. No entanto, a despeito da sobrevida de inconformidade, revela-se que a mesma é apenas aparente, porquanto toda a movimentação financeira do período de campanha canalizou-se em verdade através do Comitê Financeiro Único, já analisado anteriormente, não existindo dessa forma movimentação de recursos pela própria agremiação partidária. Nesse sentido, foi o parecer da CACEL e também o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, senhor presidente. E nesse sentido aqui eu trago algumas jurisprudências, inclusive do TSE de Santa Catarina, de modo que, em consonância com o parecer de contas eleitorais e também do Ministério Público, eu voto pela aprovação das contas com ressalva da prestação de contas do PROS e do seu Comitê Financeiro Único relativo às eleições de 2014, senhor presidente. Colho o voto do desembargador Gustavo. Senhor presidente, acompanho o relator pela aprovação com ressalva. Desembargadora Maria Zeneide. Desembargador Almiro Lemos. Acompanho o relator. Desembargador Sérgio Maia. Com relator. Desembargador Cecilco. Também sem divergência. Proclamo o resultado do tribunal a unanimidade de voto em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral. Votou pela aprovação com ressalva da prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Republicano da Ordem Social, PROS-RN, e do seu Comitê Financeiro, nos termos do voto do relator. No processo sucessivo, seguinte, melhor dizendo, prestação de contas 95579 de Natal, da relatoria de Vossa Excelência, desembargador Verlano. Está em mesa, senhor presidente. É mesa. Nesse caso específico, a prestação de contas de campanha eleitoral foi apresentada por Suzeni Pereira da Silva, candidata ao cargo de deputado estadual. Com vista dos autos, a Comissão de Análise de Contas identificou a ocorrência e solicitou a intimação da candidata para cumprimento. Não obstante ter sido regularmente intimada, a candidata deixou transcorrer o prazo. E em parecer conclusivo, tanto o Ministério Público como a CACEL opinou no sentido de desaprovar as contas da senhora Suzeni Pereira da Silva, senhor presidente.
É o relatório. Em discussão, relatório aprovado. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, nesse caso aqui, semana passada nós já julgamos isso, é a não apresentação de todas as peças obrigatórias e a omissão no registro de recebimento de doação direta realizada por outros prestadores de serviço. Nesse caso específico, senhor presidente, as irregularidades são graves, eu estou votando pela desaprovação. E quanto a essa omissão, eu não estou colocando no meu voto relativo à devolução, porque essa doação foi estimada no valor de R$ 4.200. Então, quando é estimada, o tribunal tem entendido de que não há doação. Então, eu estou votando com base no parecer do Ministério Público da Cação pela desaprovação das contas, senhor presidente. Como vota, desembargador Gustavo? Senhor presidente, eu acompanho o relator, mas eu gostaria de registrar uma observação. Na verdade, duas. Algumas vezes já aconteceu aqui uma manifestação minha nesse sentido. O parecer da comissão de análise, ele sugere entender pela não prestação de contas. E eu, no sentido até do que o parecer do Ministério Público está destacando aqui, eu estou analisando agora aqui, eu costumo entender o seguinte: a falta do documento essencial relacionado na prestação, ele enseja a desaprovação e não o entendimento de que as contas não foram prestadas. Isso era uma observação que está em consonância com o que defendido pelo próprio Ministério Público no parecer destes autos. Agora, a outra questão que eu gostaria de trazer é o seguinte: em algumas situações, tem havido julgamentos aqui na nossa corte, onde a falta de extratos bancários, se não houve a movimentação, e aí eu cito até um precedente, salvo engano, do desembargador Almiro, semana passada, que não havia os extratos, mas também aliás, não foi. No caso dele, foi uma questão de a não abertura da conta, né? Salvo engano. Foi conta. Mas já houve, se não me falha a memória, algum precedente com relação à falta de extrato, aonde os próprios mecanismos da Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral dispõe, os próprios sistemas que nós dispomos, tem condições de, na ausência do extrato, demonstrar se houve movimentação ou não, verificar se houve movimentação ou não. E assim, particularmente, eu tenho uma opinião no sentido de que deve ser, como eu estou acompanhando o relator agora, a ausência de extrato é a ausência de extrato. Seria um documento obrigatório que deveria ter sido apresentado. E se de repente os sistemas, a própria comissão de análise de conta, verificar no sistema, vir que não tem movimentação, aí eu acho que é importante que essa corte tenha uma atenção para que a gente não tenha no futuro decisões conflitantes. Porque de repente algum dos membros dessa corte pode, com base nas informações dos sistemas, entender que a ausência do extrato não vai causar problema, não vai causar nenhuma mácula, porque se vê claramente que não houve movimentação pelos sistemas próprios que a Justiça dispõe, e outros que não, que sempre vai haver um problema. Então eu só estou chamando a atenção para essa questão. No caso de mas Dr. essa Almiro, preocupação, acho que me já foi foi logo colocada aqui foi na corte. logo num voto que eu proferi, que o gabinete realmente entrou em contato com o Exatamente. próprio sistema, consultando e verificou que tinha. Então, por mais que aquele candidato foi intimado e não se manifestou, a Justiça Eleitoral tinha mecanismo de verificar que aquela diligência podia ser suprida, mesmo de ofício. Eu entendi que, em prol até para proteger e fazer justiça, na verdade, né? E a minha preocupação é exatamente nesse sentido, doutor Sérgio. Eu só confundi com o precedente de doutor Almiro. Nesse eu fiz mais ou menos. Agora, a preocupação é assim, pode ter ocorrido outros processos E doutor Almiro já fez essa anteriormente intervenção. que não foi tomada essa providência. E doutor Pode Almiro ter já fez essa ocorrido, intervenção. realmente. Pode ter Eu ocorrido. aproveitei aqui o debate, eu aproveitei a oportunidade, já que eu vi que tem a questão da falta dos extratos, para jogar essa questão aqui, para que a gente unifique, né?
Se nós vamos adotar essa providência que Vossa Excelência adotou naquele precedente, A princípio eu estou tomando essa providência. Se não, foi até mais ou como uma menos forma a de preocupação unificar, que eu foi a trouxe mesma naquele preocupação que o julgado, Palmiro teve. Porque hoje, por exemplo, eu acho que está na pauta de hoje, é um processo que eu revisei e entrará em pauta em breve. Existe uma provocação do candidato pedindo que nós tivéssemos feito essa diligência. Então é algo que realmente vai vir para julgamento da corte, porque em alguns momentos a comissão faz, ou o próprio relator solicita, não sei, não me lembro bem se foi o caso do Dr. Sérgio que foi pedido ou se a própria comissão fez. Mas nós vamos ter essas situações nas quais a comissão poderia ter feito, o candidato não trouxe, que talvez seja esse até o caso desse que estamos julgando, no processo que eu trarei a julgamento, talvez até esteja na pauta de hoje. Existe o pedido do candidato de que seja feito e realmente eu acho conveniente a corte unificar se é uma providência que nós devamos tomar ou se é uma providência que caberá ao candidato e que o relator não deva ser obrigado. Pelo que eu lembro, foi sinalizado nesse sentido, de que ficaria a cargo do relator. Foi isso? Do relator. Senhor presidente, só fazer umas breves considerações. Eu tenho uma recordação do histórico relativo a essa matéria. Nós já tivemos dezenas de processos com contas desaprovadas em virtude da não juntada dos extratos bancários por parte do candidato. Tivemos 2 precedentes que caminharam em sentido um pouco diverso dessas dezenas de outros processos. O primeiro que mudou um pouco, eu me recordo bem que foi uma situação em que o candidato foi intimado para apresentar, diante da irregularidade da ausência dos extratos, ele foi intimado e pediu prazo para juntar esses extratos, porque as 72 horas não seriam suficientes, porque a conta já estava encerrada. E aí, naquela ocasião, a Cacel, para evitar devolver o prazo, a própria Cacel analisou os extratos e deu informação. Esse foi o primeiro que veio um pouquinho nessa linha e que eu não vejo mudança com o que já vinha até então sendo julgado. Mas aí houve um precedente da relatoria do Dr. Sérgio que houve uma diligência de ofício no sentido de atestar, na verdade, comprovar uma alegação que era feita pelo candidato. De acordo com a resolução 23406, os extratos são documentos obrigatórios da prestação de contas. Nós já estamos no final da análise desses documentos, mas me preocupa se a corte tiver esse entendimento de fato, de suprir, até em afronta eu não estou mencionando que em casos específicos se possa fazer uso do sistema SPCE para contrastar uma eventual informação, mas não de que isso possa suprir a obrigação do candidato trazer. Nós já estamos no final, mas esse entendimento não vale apenas para essas eleições. Nós temos eleições municipais com dezenas, centenas de candidatos. Se isso for um ônus que vai recair sobre o setor do cartório, ou então da Secretaria de Tribunal, o candidato não junta os extratos, a justiça quem vai ter que ir atrás, isso vai atravancar o exame das contas. Vejam só que a gente já está no final, mas ainda temos muitas prestações de contas. O calendário eleitoral até já está expirado com relação à análise dessas contas. Então, eu propugnaria, pelo menos, que a Corte sopesasse no sentido de que isso ficasse como algo extremamente residual e não inverter a lógica, porque a lógica é ajuntada por parte excepcional. Mas ficou naquele dia que teve essa discussão, ficou assim, cada um, né? Cada relator faria a sua verificasse posição. se quisesse, né? Eu, pelo menos, eu sigo os precedentes. Só para a questão não ficar abstrata, o processo ao qual me referi, no qual é feito esse pedido de que façamos a diligência, está na pauta de hoje. Essa prestação de contas 950/57, em que a discussão vai passar por essa questão. Pronto. 950/57. No caso, como eu suscitei essa questão, e eu ressalvei logo, o meu entendimento é que é um documento obrigatório que deveria ter instruído. E aí eu concordo plenamente com a manifestação do representante do Ministério Público, Dr. Gilberto, porque existem casos onde se pede um prazo, ou se pede a diligência formalmente. Mas eu entendo que a providência ela deve recair basicamente no prestador de contas e não na justiça tentar suprir a falha. Embora, em alguns casos, possa não ser uma providência tão justa. Mas o ônus da prova deveria caber
ao prestador de contas. Eu penso dessa forma, salvo entendimentos contrários. Então, assim, eu fiz a observação só por isso, até pela quantidade, a avalanche de julgados que nós temos, que são todos no sentido de que a ausência do extrato seria uma irregularidade insanável, causa de desaprovação. Foi só mais para a gente tentar... Mas o que o Ministério Público pensa, salvo engano, é exatamente isso. Não, é isso é mesmo, insanável. eu estou concordando com ele. Mas eu acho, inclusive, pertinente. Eu já estou até mudando de entendimento. Quem tem que produzir muito pertinente essa argumentação do Ministério Público, até porque nós vamos ter eleição no próximo ano e não cabe também a Justiça Eleitoral ficar, digamos assim, suprindo uma deficiência do próprio candidato. Eu vejo com preocupação essa abertura realmente. Acho que devia ser excepcionalmente e não virar a regra. Esse foi o meu intuito de trazer esse debate agora, porque nós já estamos... A não ser... Exatamente. Numa excepcionalidade na qual, de certa forma, até o candidato comprove que não era acessível, esse caso da conta encerrada, que o doutor Gilberto estava encerrada, não tinha como... Exatamente. Nessas situações específicas, e ainda assim, para mim, muito específicas, eu até acho que a hipótese de determinar a colheita da prova. No processo do doutor Sérgio, eu até, durante o voto, fiquei... com esse questionamento me fazendo. Mas depois, realmente foi uma inovação, não tinha O que depois me ocorreu também é o seguinte: se a prova, ainda que por determinação do relator, ou por qualquer meio que seja, estiver no processo, a única hipótese de não considerá-la era se dissesse ser ela ilícita, e que evidentemente não é o caso. Então, se por alguma razão, no instante do julgamento, a prova estiver no processo, eu não vejo o maior problema de considerar. Agora, de fato, unificar para que façamos esse requerimento... Então, só consignando, como foi eu que provoquei, eu estou dizendo que eu mudo meu entendimento diante desse argumento do Ministério Público e do debate aqui travado pelo doutor Gustavo, só para registrar, hein? Esse aí. Tá bem. Entendeu? Acho que realmente é pertinente a argumentação. Tá bem, mas nada de unificar. Vamos deixar cada relator com a sua pensamento. Quer me dizer? Foi o que foi decidido naquela ocasião, não é? Considerar como exigência da lei a não apresentação em casos excepcionalíssimos, vamos dizer assim, a juízo do relator, ouvida o corte, aí é que sanaria-se, não é isso? Mas deixar cada relator com a sua posição. Desembargadora Maria Zeneide. Desembargador Almiro. Acompanha, excelência. Desembargador Sérgio. Também acompanho. Desembargador Cico. Da mesma forma. Proclamo o resultado. O tribunal, à unanimidade de voto em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, votou pela desaprovação das contas de campanha de Suzeni Pereira da Silva nos termos do voto do relator. Bem, vamos agora para a pauta, né? Processos pautados. O primeiro deles é a prestação de contas 69162 de Natal da relatoria do desembargador Almiro Lemos. Pois não, excelência, está em mesa, pode relatar e julgar. O processo da prestação de contas 69162-2014, requerente Cícero Paulino Ribeiro, pelo seu advogado Erivaldo Silva Rocha. Prestação de contas apresentada pelo candidato citado, candidato a cargo de deputado estadual por meio de advogado devidamente habilitado, procuração folhas 35. Em relatório preliminar para expedição de diligências, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais solicitou a manifestação do prestador de contas acerca das ocorrências que colacionou. Todavia, o candidato intimado permaneceu silente. Parecer técnico conclusivo juntado às folhas 43 e 44, Cassel manifestou-se pela desaprovação das contas em razão de irregularidades que falarei no voto. Com vistas dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou igualmente pela desaprovação das contas das folhas 48/55 ao relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório aprovado. Como vota Vossa Excelência? As irregularidades em relação ao mérito, a comissão sugeriu a desaprovação das contas apresentadas pelo candidato, eis que as falhas apontadas no relatório conclusivo de folhas, em seu conjunto, maculam a prestação de contas, não tendo o candidato apresentado qualquer justificativa em relação ao seu conteúdo, apesar de intimado. As irregularidades são as seguintes. Primeiro, a ausência de extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos alusivos a todo o período da campanha.
De fato, nos autos constam apenas os extratos dos meses de agosto e setembro, folhas 21 e 22, não tendo sido apresentado o extrato alusivo ao mês de outubro. Como se sabe, a ausência de extratos bancários que abarquem todo o período de campanha impede uma completa fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, não havendo como ser aferida a real movimentação dos recursos destinados à campanha do candidato. Trago aqui um precedente da Corte relatado pelo Dr. Gustavo Smith, que é o processo o 662/12/2014. Também estão ausentes aqui, a irregularidade não é apenas esta, também estão ausentes recibos eleitorais referentes à arrecadação em espécie. Esta segunda irregularidade pode ser detectada a partir da análise dos dois extratos juntados pelo candidato, onde se constatou a ocorrência de 2 depósitos em espécie nos valores de R$ 400, 26/8/2014, e R$ 200 em 23/9/2014. Não foram juntados os recibos eleitorais referentes a tais arrecadações. Esta falha também é impropriedade grave, capaz de comprometer a regularidade das contas. Nesse ponto também essa Corte já tem precedentes, e eu trago aqui a prestação de contas 93588, da relatoria do Dr. Eduardo Guimarães. E a terceira irregularidade, a não apresentação de comprovantes de recolhimento, depósito de transferência à respectiva direção partidária das sobras de campanha, além da inexistência de declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento de tais sobras. Também é destacado isso pela comissão, e esta ausência também se manifesta, e como dito aqui, o candidato ouvido nada apresentou capaz de comprovar ou suprir tal omissão. Então, restou um saldo credor em 30 de setembro de 2014 no valor de R$ 65,73. Evidentemente, as irregularidades, principalmente esta última, se fosse havida isoladamente, até podia, como esta Corte tem precedente, ensejar uma determinação de devolução e uma aprovação com ressalvas. Contudo, me parece que, seja pela magnitude das outras duas, seja pelo próprio fato de considerar as 3 irregularidades em conjunto, isto sempre eu estou procurando fazer em meus votos, porque uma coisa é descumprir uma formalidade, outra coisa é descumprir 3 formalidades, três obrigações por demais relevantes, e no instante que o candidato as descumpre, me parece que ele torna inservível a peça apresentada, porque as omissões, de fato, impedem esta Corte de se debruçar com exatidão sobre a retidão e sobre a correção das informações que ele traz. Então, meu voto em consonância com o parecer da CACEL e do Ministério Público é pela desaprovação das contas apresentadas por Cícero Paulino Ribeiro, alusivas à candidatura de deputado estadual nas eleições de 2014. É o voto, senhor presidente. Pois não. Colho o voto do desembargador Sérgio. Acompanho integralmente o voto do relator. Do desembargador Alceu Ciro. Também acompanho. Desembargador Verlano Medeiros. Com relator. Desembargador Gustavo Smith. Acompanho, senhor presidente. Proclamo o resultado do Tribunal, a unanimidade de voto em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, votou pela desaprovação da prestação de contas apresentadas por Cícero Paulino Ribeiro nos termos do voto do relator. O próximo processo é a prestação de contas 93843 da relatoria de Natal, da relatoria de Sua Excelência, o desembargador Alceu Ciro. Está em mesa, Excelência? Em mesa, senhor presidente. Pode identificar. Prestação de contas identificada de Márcio Bezerra, candidato a deputado estadual, eleições de 2014. Após diligência da CACEL, emitiu parecer pela sua desaprovação por remanescer as seguintes falhas: intempestividade na entrega da prestação de contas, omissão quanto à entrega da segunda prestação parcial de contas, extrapolamento do prazo de abertura de conta bancária, realização de despesa após a data da reeleição e omissão do registro de despesa nos estados bancários. O Ministério Público Eleitoral opinou no mesmo sentido. E é o relatório. Em discussão, relatório aprovado. Como vota, Vossa Excelência? Faço análise das inconsistências. Realização de despesa após a data da eleição, consubstanciada na emissão do cheque em 15 de outubro de 2014, no valor de R$ 5.000, em benefício de Aldo Medeiros Advocacia e Sociedade Civil,
com violação do disposto no artigo 30 da Resolução 23.406 TSE. O candidato alegou que essa despesa ocorreu no período de campanha, mas não comprovou documentalmente esse fato. Falha que compromete a confiabilidade das contas e é considerada grave consoante o entendimento das cortes eleitorais. E aqui eu trago um precedente da relatoria de Marcos Antônio Silveira Duarte, julgamento unânime desse TRE, em 14 de fevereiro de 2012. Também é irregularidade grave consistente na falta de identificação de despesas nos extratos bancários com os fornecedores Sena e Alves Limitada e Isaías Bezerra de Azevedo, nos valores de R$ 730 e R$ 2.020. Afirmou o candidato que não tinha conhecimento da forma correta de proceder e totalmente agiu de boa fé, embora de forma equivocada. O alegado desconhecimento não afasta a irregularidade nos termos da Resolução 23.406. No caso dos autos, o candidato utilizou um único cheque para pagamento de diversos beneficiários, falha que prejudica a análise da movimentação financeira e inviabilizando a fiscalização da Justiça Eleitoral. E aqui mais um precedente deste TRE, oriundo de Santa Cruz, relator do desembargador Vivaldo Pinheiro, julgado em 15 de maio de 2009. Houve também omissão na segunda prestação de contas, parcial e uma observância ao artigo 36 da Resolução TSE 23406 e o extrapolamento do prazo para abertura de conta bancária. Essas impropriedades, de caráter formal, consoantes precedente deste tribunal, ensejaria apenas a reprovação com ressalvas. Entretanto, no conjunto, prevalecem as irregularidades graves, já mencionadas, ensejando, senhor presidente e demais pares, a reprovação das contas. Assim, adotando com fundamento o relatório da CACEL e em consonância com o parecer do Ministério Público, voto pela desaprovação da prestação de contas do candidato Marco Bezerra de Azevedo, relativa às eleições de 2014, e é como voto, senhor presidente. Pois não, excelência. Desembargador Verlando Medeiros, como vota? Eu voto do relator. Desembargador Gustavo. Também acompanho, senhor presidente. O conjunto das irregularidades conduzem à desaprovação. Desembargador Almiro Lemos. Acompanho o relator, excelência. Desembargador Sérgio Maia. Também com relator. Proclamo o resultado do tribunal unanimidade de voto, em consonância com o parecer da CACEL e com o parecer do Ministério Público Eleitoral, votou pela desaprovação da prestação de contas do candidato Márcio Bezerra de Azevedo nos termos do voto do relator. O próximo processo é a prestação de contas 65095, 65095, aqui de Natal, Rio Grande do Norte, da relatoria do desembargador Luiz Gustavo Smith. Está em mesa, excelência? Pode relatar e votar sem sustentação. Prestação de contas já identificado por Vossa Excelência, tem como requerente Heraldo Daniel de Paiva e representado pela advogada Lindayara Anselmo Melo e outro. Trata-se de prestação de contas de Heraldo Daniel de Paiva, que foi candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação com ressalva. A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, também opinou pela aprovação com ressalva, e é o que importa relatar, senhor presidente. Em discussão, relatório aprovado. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu estou encaminhando o voto no mesmo sentido do parecer da CACEL e do opinamento do Ministério Público Regional Eleitoral pela aprovação com ressalva, tendo em vista que a única falha verificada seria com relação a uns recibos e que foram trazidos pelo prestador de contas somente após a notificação, quando eles já deveriam ter composto a prestação de contas propriamente dita, né, a formalização de sua prestação. Então é uma falha que pode ser tida como de natureza formal, o que autoriza a aprovação com ressalvas, e é nesse sentido que eu voto. Colho o voto do desembargador Almiro Lemos. Acompanho o relator, excelência. Desembargador Sérgio. Também com relator. Desembargador Alceu Cico. Também acompanho com o relator. Desembargador Verlando. Com relator. Proclamo o resultado do tribunal unanimidade de voto em consonância com o parecer da CACEL e também com consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, votou pela aprovação com ressalva das contas de Heraldo Daniel de Paiva nos termos do voto do relator. A próxima prestação de contas é o processo 6855,
de Natal, da relatoria do desembargador Luiz Gustavo Alves Smith. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, senhor Pode presidente. identificar e votar sem Prestação sustentação. de contas já identificada. Tem como requerente, como prestador, Erivaldo da Silva Rocha, que também atua em causa própria como advogado. O requerente foi candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014 e a prestação de contas analisada pela CACEL, a mesma, em parecer conclusivo, manifestou pela desaprovação das contas. No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou, e é o que importa relatar. Em discussão, relatório aprovado. Como vota Vossa Excelência? Nesse caso, senhor presidente, o devidamente intimado para sanar as falhas apontadas, que diziam respeito à ausência de extrato bancário e de comprovação de que recursos estimáveis em dinheiro recebidos provieram de serviço ou atividade econômica dos doadores, o requerente deixou de juntar todos esses documentos, considerando que são falhas de natureza grave e que podem comprometer a regularidade do exame das contas. Eu vou, em nome dos precedentes dessa Corte, encaminhando meu voto no sentido da desaprovação das contas de Erivaldo da Silva Rocha, referentes às eleições de 2014, e é como eu voto, senhor presidente. Ok, antes de colher o voto do desembargador, ele aqui ele é requerente, ele é o requerente e é advogado também? Também. É advogado em causa própria, não é isso? É. Muito bem, desculpe, é porque como vota o desembargador Almiro Lemos? Excelência, em relação a essa segunda falha, eu vou indagar especificamente o relator, porque ele aponta que o Ministério Público aponta que não há comprovação de que os recursos estimáveis em dinheiro recebidos proveriam de serviço ou atividade econômica do doador. Eu só indagaria se não é possível que isso, vamos dizer assim, não seja propriamente, talvez deduzido, porque, por exemplo, se o doador de um serviço advocatício for um escritório de advocacia, independente de qualquer outro documento, eu não veria problema em entender que a atividade doada foi aquela. E como no caso, são serviços de contabilidade, então eu só indagaria se o serviço prestado foi de contabilidade. Porque o que é relatado aqui é que ele não comprovou que os recursos estimáveis em dinheiro recebido proveriam do serviço ou atividade econômica do doador. Do doador. E como me parece que é contabilidade... Que é uma exigência legal, né? São serviços de contabilidade. Eu só indago, por exemplo, se o contador não é um escritório, se o doador não é ou um contador ou mesmo um escritório de contabilidade. Porque, embora a rigor permaneça a questão da ausência dos extratos, não é? É só mais em relação à desaprovação, eu sei que eu vou acompanhar Vossa Excelência, pelos extratos. Em relação a este segundo ponto, aí, pela questão dos precedentes que nós formamos, eu pediria esse esclarecimento para ver se conseguiria enquadrá-la como algo suprível dentro do que existe no processo, se houver esta informação sobre a atividade econômica do doador, pela especificidade do serviço, né, que é o serviço de contabilidade. Na verdade, desembargador Almiro, pelo que se vê do relatório da CACEL, é porque o doador foi uma pessoa física e não houve a comprovação sequer se essa pessoa é habilitada na contabilidade. Então, acompanho Vossa Excelência integralmente e agradeço o esclarecimento, desembargador. Colho o voto do desembargador Sérgio. Relator. Do desembargador Alceu. Também com o relator. Desembargador Verlano. Também, senhor presidente. Proclamo o resultado do Tribunal unanimidade de voto em consonância com o parecer da CACEL e com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, do senhor Procurador Regional Eleitoral. Desaprovou as contas nos termos das contas do candidato Erivaldo Silva Rocha, referente às eleições de 2014, nos termos do voto do relator. Bem, senhores desembargadores, senhor procurador, não há mais processo, não tem pauta administrativa, por essa razão, não tendo mais nada a ser apreciado por esta Corte,
Eu declaro encerrada. Confirmando, Excelência, sessão dia 11, não é isso? Dia 11. E dia 13 não teremos. Não teremos, puxamos para o dia 11. A Corregedoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte já começou a trabalhar com um novo sistema de correição virtual. Até o dia 12 de agosto, pelo menos 15 zonas eleitorais serão correcionadas virtualmente. Quem fala sobre o assunto é a vice-presidente e corregedora regional eleitoral do Rio Grande do Norte, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Essa virtualização da correção, que foi uma ideia nossa, que foi criada aqui pela tecnologia de informática, ela faz com que a gente possa ir em todas as zonas eleitorais. Como? Através do computador, da internet e também através de um procedimento que nós mandamos para cada uma zona, para que aquele chefe de cartório que nunca viu aquilo tenha intimidade com aquele sistema e que possa preencher corretamente aquilo que o sistema pede. Então, é um avanço bastante grande, porque não só há uma diminuição no custo, né, de diárias, porque quando sai uma equipe para correção, são no mínimo 2 motoristas, 4 pessoas, e aí a gente diminui esse custo. Mas não só isso, né? Não só isso, dá uma inovação, uma modernidade ao sistema e também fazendo com que a gente possa ter imediatamente o retorno daquilo que se quer saber. Não só o corregedor eleitoral, mas o próprio juiz da zona, com o chefe da zona, eles abrem diariamente aquele sistema para poder até atualizar, se quiser. E o que é mais importante é essa atualização de informações que ficam dentro do sistema. Então, é uma experiência que a gente está tendo e uma experiência exitosa. Nós estamos aí com mais de 11 zonas eleitorais que a gente vai fazer essa correção virtual. É óbvio que isso não dispensa, não afasta a correção presencial. Fizemos aí, como você está recebendo, essa relação de virtualização e também de presença, e o que nos impôs aí presencialmente é nessas zonas mais próximas, né, da capital, e muitas delas sequer a gente tem dispêndio de diárias. Então, é um contexto de modernidade, de inovação, com necessidade, de acordo com o orçamento, que todos sabem que a gente teve um contingenciamento de quase 4 milhões de reais, que isso abala qualquer estrutura de qualquer instituição. Mas isso, quando a gente pensou nessa correção virtual, a gente não estava pensando em orçamento, a gente estava pensando em modernidade, em inovação, em dar celeridade, em dar segurança, em dar transparência e fazer com que não só a Corregedoria e os juízes tenham acesso àquelas informações diariamente, alimentando, inclusive, o sistema. Com esse novo modelo, além da economia que se faz, além dessa inovação toda que se traz para dentro do tribunal, existe uma maior agilidade, como a senhora mesmo citou, quer dizer, o número de zonas eleitorais atendidas aumenta significativamente. Exatamente, porque a gente tem tido assim, um prazer enorme com o retorno dessas virtualizações. É uma coisa assim, ainda estava falando há pouco com o pessoal da tecnologia, e a gente viu que a gente pensou bem e a gente vai alcançar, não é? Já o próximo corregedor já vai encontrar uma base de tudo feito que vai melhorar a administração da Corregedoria Regional Eleitoral. Nas zonas eleitorais, a senhora percebe que a adaptação também está sendo fácil a esse novo sistema? Está, porque é um sistema simples. E nós pensamos também nessas informações anteriores, que vão ser divulgadas segunda-feira. A informática já vai remeter para cada uma zona as informações para que o chefe da zona e os servidores tenham um contato inicial antes de chegar o dia da virtualização. E qualquer dúvida que eles tenham,
eles entram no sistema ou perguntam diretamente ao pessoal da informática e aí ficarão sabendo como faz realmente. Então, é uma providência, não é, que a gente está fazendo, a fim de que, no dia da virtualização, no dia que foi designado, através de cada um já recebeu as datas respectivas, já a pessoa esteve senhor do processo, de como vai fazer, de como vai informar, tudo aquilo que a gente faz numa correção presencial. A senhora acredita que a inserção dessas ferramentas novas, dessas novas tecnologias nos sistemas do tribunal é uma coisa sem volta, vai estar cada vez mais presente? Eu acho que sim, eu acho que nós temos assim um pensar bastante moderno, né? Eu acho que tem muita coisa que pode ainda se modernizar, e a gente não moderniza diretamente pela Corregedoria Regional deste regional aqui, porque nós temos a cumprir, né? Temos que obedecer o TSE. Um exemplo que eu posso dar, nós vamos fazer ali no CDCE, o outro setor da Corregedoria, tem os livros. Então, tem uma determinação do TSE que você tem que ter aquele livro para assunto X, assunto Y. E isso é uma coisa muito antiga, isso é uma coisa horrorosa, isso tem que acabar. A gente tem um sistema de ficha, então, não é pela internet, você pode fazer tudo isso. Mas a gente ainda não pode inovar assim. A gente tem inovações que a gente pode fazer, tipo essa, mas tem inovações que a gente gostaria de fazer, que não faz porque tem uma determinação do TSE. E a gente, inclusive, está se propondo a conversar com os assessores do ministro Toffoli, que são amigos nossos, e que eu tenho certeza que vai melhorar esse sistema de livros na corregedoria, quando você pode fichar tudo pela internet. A primeira etapa de correições, que inclui a correição virtual no Rio Grande do Norte, termina no dia 12 de agosto. Participam dessa etapa as seguintes zonas eleitorais: Currais Novos, Nova Cruz, Nísia Floresta, Jucurutu, São Gonçalo do Amarante, Natal, Extremoz, Jardim de Piranhas, Patu, São Tomé, Alexandria, Luiz Gomes, São Miguel e Marcelino Vieira. O Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Lembrando que você pode rever esta e outras reportagens do programa no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.